Muy bien. Bueno, presidente, en primer lugar, quiero decir que esta es una sesión internacional, porque en esta sesión no solo está Cristina, nuestra oradora, sino que está nuestra próxima oradora, Beatriz Sanz, pero además tenemos a alguien muy particular y que me voy a permitir por su presencia, y le voy a pedir que diga dos palabras, presidente, con su autorización. Está entre nosotros el presidente de la Asociación Patriótica del Uruguay, el profesor Héctor Patiño Gardone, miembro del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, es miembro correspondiente de nuestra Academia Nacional de Historia, de la Real Academia Española de la Historia y de todas las de América. Bueno, y no vamos a seguir leyendo el currículum ni diciendo el currículum, que ni me acuerdo de Héctor, que es un gran amigo, pero está acá. Vamos a firmar un convenio de cooperación con el Uruguay con él. Así que como está, por lo menos que diga dos palabras, Héctor, que nos honra en esta conferencia, y también es un gran amigo de Marlí. Bueno, es un gusto estar con todos ustedes y bueno, estar reiniciando la relación con todos los amigos. Muchas veces queremos que sea presencial y vamos muy pronto a empezar a viajar nuevamente, pero mientras tanto vamos a poder realizar estas reuniones por Zoom que nos permiten ir conociendo gente nueva y para poder luego encarar nuevas ideas y propuestas. Así que muchas gracias a todos, un gusto y espero que podamos seguir viéndonos a menudo. Gracias, Roberto, porque tú siempre sos demasiado amable. Y a Cristina y a Jesse un abrazo. Bueno, gracias. Bueno, y paso a presentarla a Cristina, que su labor en realidad con la historia es una labor muy importante, porque es una labor que viene al lado de una actividad que empezó en 1978 como redactora de artes plásticas, jornalista, periodista, y ha trabajado así en muchísimos medios. En Estados Unidos también lo ha hecho, ha representado en la televisión, o sea, eso que ha producido, bueno, revistas, ni qué contar la cantidad. Es miembro del Instituto Histórico y Geográfico de Santa Catarina, del Instituto Juanico del Uruguay, tiene la medalla al mérito cultural y la cruz del 2016, el premio de la Lucas Bouteo de Historia del año 2017, que dio el Instituto Histórico y Geográfico allá, pero además es miembro de la Academia de Historia Marítima y Fluvial del Uruguay, está en el Instituto Histórico y Geográfico, y acá en nuestro país es miembro correspondiente de la Academia de Artes y Ciencias de la Comunicación. Y el año pasado, entre las múltiples obras que ha publicado, artículos y demás, ha escrito un magnífico libro sobre la primera vez que Brasil dio la vuelta al mundo, y que fue justamente ese libro el que le ha, como decíamos informalmente al empezar, ha sido motivo de numerosísimas distinciones que ha recibido de la Marina del Brasil y de otras partes, y que realmente honra a ella y a todos los amigos y a todas las personas que estamos vinculados y que apreciamos la labor que han desarrollado. Porque les puedo advertir que Cristina y su marido quieren saber hasta de qué color y cuántos centímetros tiene la raya de la camisa cuando investigan algo. O sea que son realmente de lujo el trabajo que ambos realizan. Así que al felicitarla, hoy nos va a hablar de un tema que por error pusimos Santa Catalina y que en realidad Río Grande, y nos va a hablar de Santa Catalina y el Río de la Plata, que tiene muchísimas referencias, empezando por cuando estuvo allá don Pedro de Mendoza, de pasada, y después don Pedro de Ceballos. Así que bueno, Marlí, te escuchamos, no sé si querés compartir la pantalla. Bom, eu vivo em sul do Brasil, em uma isla chamada Isla de Santa Catarina. O motivo para falar hoje sobre esta ilha é que sua história está ligada à história da América Espanhola, sobretudo a região do Rio do Prata. Em 1777,
o primeiro vice-rei espanhol da província do Prata, Pedro Ceballos, invadiu nossa ilha e ocupou-a por mais de 1 ano e meio. Esse foi um episódio traumático para nós, e sua história tem motivado muitos estudos dos nossos historiadores. Por muito tempo, para nós que moramos aqui, a invasão da ilha foi considerada uma vergonha. Sobretudo porque a tomada da ilha foi muito fácil, muito rápida e sem qualquer heroísmo. Ceballos não perdeu um homem sequer para tomá-la. Hoje, passado quase 250 anos, podemos rever o episódio e considerá-lo uma fatalidade, algo que naquelas circunstâncias não poderia ter sido diferente. Os maledicentes dizem que a isla foi conquistada sem nenhum tiro, sem nenhuma resistência. Na verdade, a ilha foi abandonada pelos soldados e pela população local. Depois da tomada, houve resistência, e a prova disso é que os castelhanos nunca conseguiram estender sua influência para a área continental do país. Eles ficaram restritos a ocupar a ilha. Mas a gente tem que aceitar, os portugueses agiram, sim, de uma forma covarde. Tanto que a rainha portuguesa, a dona Maria I, que era irmã do rei da Espanha, Carlos III, decretou o sigilo absoluto dos fatos. A rainha determinou que o processo de devassa fosse guardado com o maior segredo, a fim de que tudo ficasse em perpétuo esquecimento. Então, tenham a ideia de como isso impactou em Portugal. Nós que moramos aqui, porém, não esquecemos. Para nós, a invasão de Ceballos é parte importante da nossa história. Acontece que a ilha ela tem uma posição privilegiada. Se poderia aqui, sim. Para aqueles que navegam no sul de nosso continente, esta ilha ocupa uma posição privilegiada. Ela fica a meio caminho entre Rio de Janeiro e Buenos Aires e é considerado um dos melhores portos da América do Sul. Na época da invasão espanhola, a ilha era um entreposto militar português e que dava suporte para a ocupação portuguesa de Colônia de Sacramento e do Rio Grande de São Pedro. Naqueles tempos, Portugal e Espanha viviam em disputa territorial em nossas terras. A posição estratégica da ilha de Santa Catarina em relação à conquista do Rio do Prata era enorme. Por isso, os portugueses construíram aqui na ilha um sistema defensivo, com fortes e fortalezas, justamente para impedir a sua invasão. Deixa eu ver, sim. O problema neste episódio foi a questão dos soldados portugueses. Oficialmente, existiam 4.000 soldados, mas eles viviam com um soldo sempre atrasado e quase sem roupas. Além do mais, não havia disciplina militar, e muitos soldados eram recrutados entre desterrados ou elementos com má conduta rebeldes. Para piorar, desses 4.000, muitos eram homens velhos ou doentes, que não conseguiam entrar numa guerra. Então, segundo o levantamento do comandante militar da ilha na época, o efetivo mesmo eram de 1.000 homens. Só que Ceballos vinha com mais de 10.000 homens e 100 navios. Eram, na verdade, 116 barcos que transportavam cerca de 10.000 soldados e mais 3.000 marinheiros, e carregavam quase 900 canhões.
um poder de fogo invejável e nunca antes visto na América. Stop share. Isto, está bem. Cevallos vinha investido como o primeiro vice-rei do Prata e era precedido pela sua fama. Ele era muito temido pelos portugueses, porque 20 anos antes, quando ele foi governador de Buenos Aires, ele tirou os portugueses de Colônia de Sacramento. E em 1763, ele tomou também o território de Rio Grande de São Pedro, numa campanha militar muito brilhante. A fama de Cevallos vinha dessas incursões, tanto que se dizia que as mães portuguesas ameaçavam os filhos, dizendo que se comportassem, pois Cevallos estava chegando. Seja como for, Cevallo, além de todo o poderio militar, ele teve muita sorte nessa incursão. Na vinda para cá, ele interceptou um navio português que carregava correspondência justamente da província de Santa Catarina. Pelas cartas apreendidas, ele ficou sabendo o quão deficiente era a defesa da ilha, como estava desguarnecido de soldados e do pouco poder de fogo da esquadra naval portuguesa. Não podemos esquecer também que Cevallos já conhecia muito bem a ilha. Ele havia, no caminho para ir a Buenos Aires ser governador, ele teve que parar aqui, e ele, porque seu barco estragou, e ele ficou 50 dias na ilha fazendo os reparos. Ele conheceu muito bem o local, ele conheceu o sistema defensivo da ilha, teve uma boa ideia da geografia e vislumbrou, eu acredito com certeza, a baixa moral das tropas portuguesas. Bom, para defender a ilha haviam sido construídas algumas fortalezas. Esse sistema defensivo era bem robusto na entrada norte da ilha, junto à praia que os argentinos conhecem muito bem, a praia de Canasvieiras, que foi justamente a praia que Cevallos havia também parado 20 anos antes, quando ele teve problemas com seu barco. E foi nessa praia que Cevallos ordenou o desembarque em 1777. Nessa enseada havia um sistema defensivo triangular, com fortalezas em 3 pontos, Ponta Grossa, Anhatomirim e Ratones. Pelo projeto, a cruzada de tiro entre estes 3 pontos impediria o acesso à ilha de qualquer barco inimigo. Deixa eu ver se eu consigo... nessa enseada, então, havia esses 3 pontos que formavam um triângulo, e eles achavam que os fogos de cada uma dessas fortalezas, no cruzar, impediria a entrada de qualquer barco para a Bahia Norte. Para reforçar o sistema, os portugueses também haviam enviado, em 1776, um ano antes da invasão, porque eles já estavam se preparando para a invasão, uma esquadra de cerca de 12 navios, comandadas pelo irlandês Robert MacDowell. A ideia era colocar a esquadra por detrás do triângulo defensivo da Bahia Norte, dentro do porto, entre as fortalezas de Anhatomirim e Ratones. Mas aí aconteceu um problema. A MacDowell notou que o poder dele era muito pequeno diante do de Cevallos, e, em vez dele ficar nesta posição, ele se posicionou numa enseada mais ao norte, garantindo sua posição de fuga. Nos processos que aconteceram depois do episódio, MacDougall disse que esperava atacar a retaguarda da esquadra de Cevallos, o que nunca aconteceu, pois a frota espanhola não deixou nenhum flanco descoberto. Por causa disso, MacDowell foi destituído de seu cargo. As 2 esquadras se avistaram nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro.
E depois, com a debandada da frota naval portuguesa, Cevallos enviou alguns barcos para fazer o reconhecimento da região. No dia 21 de fevereiro, durante uma sondagem à fortaleza de Anhatomirim, os espanhóis foram parados por 5 tiros de canhão e recuaram, como também recuaram quando uma lancha portuguesa saiu na defesa de Ponta Grossa e deu um canhõaço. Os 2 incidentes não tiveram vítimas e foram inócuos, não resultaram em nada. Cevallos constatou que Canasvieiras não estava dentro da cobertura de tiro das fortalezas. E aí ele tranquilamente desceu seus homens na madrugada do domingo de 23 de fevereiro de 77. Sem disparar nenhum tiro, ele desembarcou 8.000 homens em Canasvieiras. Lembrem-se que na ilha havia cerca de 4.000 soldados, mais ou menos, sem muita vocação, e uma população de 800 famílias. Na madrugada do dia 24, os espanhóis fizeram a abordagem de Ponta Grossa, que era a mais fraca dos 3 pontos de resistência. Esse assalto foi muito bem sucedido. Os soldados portugueses, na madrugada, quando sentiram a proximidade dos inimigos, abandonaram a posição. Na fuga, uma tocha acesa caiu num barril de pólvora e a explosão matou 2 portugueses, que foram as únicas vítimas de toda essa tomada. Neste forte haviam 36 canhões que não foram usados, além de armazéns carregados de pólvora que ficaram para os castelhanos. Outra coincidência é que, nesse dia do desembarque, morria em Lisboa o rei Dom José I de Portugal, e isso mudaria drasticamente a conjuntura política e diplomática entre Espanha e Portugal. Assumiu no seu lugar a esposa dele, Maria I, que também era irmã de Carlos III, o rei da Espanha. Bom, na tarde desse dia 24 de fevereiro, os espanhóis atravessaram a Bahia com uma intimação para a rendição da fortaleza de Anhatomirim e Ratones. Anhatomirim era a fortaleza mais forte e lá tinha só ficado um capitão e 7 soldados, que viraram logo prisioneiros de guerra. Logo depois caiu Ratones, que também foi abandonada, e, na sequência, o forte de Araçatuba, que ficava na ponta sul da ilha, que guardava a entrada na Bahia Sul. A movimentação de Cevallos, na sequência, foi mandar cerca de 1.000 soldados com uma declaração de guerra à vila de Esterro, que é a capital que hoje se chama Florianópolis. Quando chegaram, encontraram uma vila fantasma. Soldados e civis tinham fugido para o continente. A corrida para sair da ilha foi louca e sem nenhuma organização. Conta a lenda que até um bebê recém-nascido foi esquecido pela sua mãe dentro de uma igreja. Em Florianópolis, um único oficial português esperava os espanhóis. Ele recebeu a declaração de guerra e a levou para onde estavam acantonados os portugueses. Os fugitivos tinham se agrupado no continente, às margens de um rio, o Rio Cubatão. Ele fica exatamente a 18 quilômetros de Florianópolis, bem de frente para a parte sul da ilha de Santa Catarina. Boa parte da tropa portuguesa, dos 4.000 homens, havia desertado. Sobraram pouco mais de 500 soldados a postos. Enquanto isso, a comitiva de Cevallos se acomodava na ilha. Nesses primeiros dias, as coisas ficaram um pouco selvagens, quando houve o desembarque dos marinheiros da frota. Houve muita pilhagem, saques e violência. Então, Cevallos, em 28 de fevereiro, proibiu, sob pena de morte,
qualquer dano aos moradores da ilha. E o ultimato surtiu efeito, pois dali em diante não houve mais problemas de violência, saque ou qualquer coisa durante o ano e meio que eles passaram na ilha. Os portugueses queriam que aqueles 500 soldados que sobraram fossem transportados para o Rio de Janeiro. Cevallos, porém, aceitou só transportar os oficiais com suas famílias e escravos. O resto foi feito prisioneiro de guerra. Especificamente, eram 523 soldados que foram levados para Buenos Aires. A capitulação foi assinada no dia 5 de março, lá em Cubatão. O plano de Cevallos era transformar a ilha numa base operacional da Espanha, principalmente para a invernada da Marinha Castelhana, e ampliar também os domínios no continente. A enseada era muito grande e era propícia para abrigar, principalmente no inverno, todas as marinhas. O Cevallos ficou um mês na ilha e ele saiu daqui em 24 de março. Ele estava com pressa, pois ele queria descer o continente antes do inverno chegar, para entrar e retomar o Rio Grande, e depois Colônia de Sacramento. O problema foi que ele pegou um mau tempo e quase metade da frota foi dispersada, e aí ele não entrou no Rio Grande do Sul. Porém, Colônia de Sacramento caiu muito fácil em 30 de maio de 1777. Cevallos sempre... O objetivo principal do Cevallos era reocupar o Rio Grande do Sul, e todos prediziam que essa ia ser uma batalha sangrenta. Mas, para seu desgosto, na Europa, as duas potências, Espanha e Portugal, os dois monarcas irmãos, assinaram um cessar-fogo. Enquanto isso, na ilha, os ilhéus, depois do susto inicial, foram voltando para suas casas, e a convivência entre os dois povos, apesar da guerrilha no continente, foi tolerável. As defesas da ilha foram reorganizadas por Cevallos, pois eles temiam uma possível represália, sobretudo porque Portugal era aliada da Inglaterra e eles temiam que Portugal conseguisse mobilizar a Inglaterra para retomar a ilha. Ficaram na ilha cerca de 2.700 soldados espanhóis, com ordem de proteger a ilha, fazer reconhecimento do terreno e ampliar o domínio para a parte continental. Ficaram também 5 navios com a respectiva tripulação. Aí houve algumas escaramuças, mas foram muito poucas, como, por exemplo, 2 meses depois da tomada, em 20 de abril, a esquadra brasileira tentou se redimir um pouco do fiasco e lutou contra um comboio vindo de Montevidéu com comida para os espanhóis. Os portugueses apresaram os 2 barcos. Para os espanhóis, a possessão da ilha se mostrou problemática. Era muito difícil mantê-la em termos econômicos e políticos. Era muito fácil de ser atacada. Do dia da tomada da ilha até sua entrega em julho de 1778, ocorreram muitas coisas. Nesse ano e 5 meses, os portugueses fizeram frente aos espanhóis com guerrilhas, tentando impedir que os castelhanos buscassem alimento no continente e que expandissem seu poderio em terra firme. Entre julho e agosto, os portugueses desembarcaram várias vezes na ilha, mas a maioria das vezes de noite. O objetivo deles era regimentar os habitantes para resistência e causar danos à guarnição espanhola. As emboscadas ao longo dos primeiros meses de invasão resultaram em 26 espanhóis presos, porém nunca desafiaram o controle espanhol da ilha. A incursão mais significativa dos espanhóis ao continente foi ao sul, 2 meses depois da invasão, em 23 de abril, quando uma
Sumaca espanhola, com 50 homens, aportou em Vila Nova Laguna. E, apesar deles terem sido bem recebidos pela população, eles foram emboscados por soldados que fizeram 15 espanhóis reféns. O inverno foi muito penoso para os castelhanos. Eles passaram frio e fome. As rações foram reduzidas e, apesar do confisco de alimentos e venda forçada, não havia comida suficiente para todo mundo. Existem poucos registros da convivência entre a população portuguesa e o exército ocupante. Eram cerca de 8.000 habitantes portugueses e os espanhóis eram 3.300. E, segundo um estudo de um historiador muito famoso daqui, João Carlos Mosman, os castelhanos fizeram circular pela ilha, na sua estadia, 4 milhões de dólares. Isso, é claro, não desagradou os comerciantes locais e aliviou um pouco o peso da dominação. Finalmente, as escaramuças acabaram 7 meses depois da invasão, em outubro de 1777, com as notícias da paz, que foi assinado o Tratado famoso de São Ildefonso. Esse tratado foi positivo para os castelhanos, sobretudo por causa da tomada da ilha, que fortaleceu a posição da diplomacia espanhola. O que os espanhóis conseguiram? Ao final das negociações, a navegação do Rio da Prata e suas margens ficaram de uso exclusivo da coroa espanhola. Espanha manteve ainda as missões guaranis. Já os portugueses ganharam o Rio Grande e retomaram a ilha de Santa Catarina, que era muito importante estrategicamente para os portugueses, pois assim eles tinham comunicação com o Rio Grande, senão o Rio Grande iria ficar incomunicável. No final de tudo, para nós que vivemos aqui, as fortalezas ficaram com uma fama. A gente jogou muito a culpa em cima das fortalezas. E elas foram abandonadas por nós. Felizmente, nos últimos anos, uma nova mentalidade se instaurou e começamos a recuperá-las. Deste episódio, cerca de 523 soldados portugueses prisioneiros que ficaram perambulando pelo Rio da Prata ficaram completamente sem assistência. Eles tinham a esperança de ser assentados nas zonas fronteiriças, mas muitos não conseguiram voltar para o Brasil. Em Buenos Aires ficou, de outro lado, um comandante português que abandonou os portugueses junto com os cevalos, José Custódio de Safaria. Ele era um excelente cartógrafo e conhecia muito bem várias regiões do Brasil. Era considerado também um excelente arquiteto e engenheiro. Na sua nova vida em Buenos Aires, ele foi responsável pela nova fachada da Catedral de Buenos Aires, cidade da qual elaborou o plano diretor, e projetou a Catedral de Montevidéu. Ele morreu pedindo perdão aos reis portugueses que nunca obteve. É isso, estou disposta a responder qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigada. Magnífico, Cristina. Sí. Le queremos agradecer, ¿no es cierto?, a Roberto, que nos ha acercado a Marlí Cristina Comazón y que ha contribuido a este 14º Congreso de Historia de la Ciudad de Buenos Aires con su conocimiento. Así que muchísimas gracias y queda ya inmersa en esta tarea de este 14º Congreso, Marlí. Muchísimas gracias. Aplauso, cerramos la sesión y ya estamos por iniciar la otra. Gracias. Te enviaremos después el diploma de tu participación por correo desde ya para que tengas este recuerdo también. Estoy Sí, cómo no. Sí. Muchas gracias.
Bueno, y nos vamos ahora a sacar de la aduana en un ratito entonces a Beatriz. Bueno. Bueno, perfecto. ¿Quién cierra esta sesión, presidente? Bueno, damos entonces por cerrada esta parte internacional, digamos, ¿no es cierto? En este momento de América del Sur con Marlene Cristina Escomazón. Y bueno, volvemos entonces a agradecerle esta hermosa ponencia que nos dio para este congreso. Muchísimas gracias. Perfecto.